Direitos e Deveres, agora aqui na Rádio Coração. A conscientização do nosso papel por uma sociedade mais justa e humanizada. O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres. Muito bem, 4h32, 4h32. Lembrando você, amigo, amiga ouvinte, que amanhã cedo, às 7 horas da manhã, Padre Alex Dias preside a missa na Capela Santa Clara, aqui da Fundação Terceiro Milênio. Somos todos convidadas para participar desta Santa Missa aqui amanhã cedinho, começar o dia na presença de Deus. Muito bem, nós estamos recebendo a advogada Fabrícia aqui, que vai falar conosco de um assunto importante para as mulheres. Minha amiga Fabrícia, boa tarde, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo tá bem, chovendo aí fora? Muito, nossa, mas tem de carona. Enchente de São José, sabia que antigamente falava enchente de São José, hoje é dia de São José, né? Pois é, um dia bem importante, muito né? Importante que São José continue velando pelas nossas famílias, exatamente. Né? Fabrícia, qual é o tema de hoje, Fabrícia querida? Hoje vamos falar sobre os direitos das mulheres, lembrando que elas têm direitos, muitos foram conquistados ao longo dos anos, né? Porque a gente vem de uma sociedade totalmente patriarcal, né? Onde o homem mandava, né? Fomos criados assim. E na época da minha avó, da minha bisa, da sua bisa, da sua trisa, né? Era bem pior, né? A mulher não tinha direito nenhum, ela era completamente submissa ao homem, né? Mas, graças a tudo que elas passaram, graças a tudo que veio antes, hoje a gente está aqui, podendo estar na rádio falando dos direitos, né? Isso é uma conquista muito grande, falando numa rádio, né? Falando numa rádio. Eu, como mulher, eu me sinto muito privilegiada de poder ter estudado, de poder exercer vários papéis, né? De mãe, mulher, esposa, dona de casa, mas também de profissional, também de estudante, porque eu estudo até hoje, e agora de poder vir numa rádio falar, né, no meio de comunicação sem ter que me esconder, que é o que em outros países não são permitidos até hoje. A gente vê essas coisas. Não podem dirigir muitas vezes. Não pode dirigir, não pode nem votar, mostrar o rosto, né? A gente vê os irmãos árabes, né? Sim. Onde as mulheres têm que se guardar as totalmente, 7 chaves. Né? As 7 chaves. E no Brasil, né? Graças a Deus, a gente tem esse privilégio, né? De não ter... Vivemos a democracia, né? De viver a democracia e de também viver a liberdade, né? Mas lembrando sempre que a gente tem direito, mas a gente também tem dever. Muitos deveres, né? E eu penso que um dos deveres mais importantes que a nossa sociedade enfrenta a partir de agora é de aceitar que existe diferença, sim, entre o sexo masculino e o sexo feminino, porque assim Deus fez. Assim Deus fez o homem e fez a mulher, exato, né? É isso que eu digo para as minhas meninas, né? Uma tem 8 anos, a outra tem 11, e a gente vê que hoje em dia existe outras escolhas, né? Mas o certo é que Deus fez o homem e fez a mulher. Muito bem. E dentro dessa particularidade, cada um tem o seu direito e tem o seu dever. Tá certo, muito bem. Podemos começar? Boa introdução que você fez, tá, Fabrícia? Bom, de onde surgiu o direito das mulheres, já que o dia 8 de março representa um marco na história?
Pois é, o direito da mulher, esse direito conquistado lá, que a gente comemora até hoje, o dia 8 de março. O 8 de março, o comércio, ele já está se apropriando dessa data para fazer com que passe a se representar ele com presente, com uma data comemorativa. Ela é, sim, uma data muito alusiva, onde nós devemos parar e refletir sobre onde nós estamos e de onde nós viemos, que isso é uma coisa muito importante a se fazer, né? Mas lembrar que lá na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? As mulheres tiveram que sofrer, elas tiveram que morrer para poder trazer esse direito que a gente tem hoje. Então, por isso existe essa data, porque muitas foram mortas lá na indústria, né? Elas queriam trabalhar e ganhar o mesmo que os homens e ter os mesmos direitos. E elas tiveram que morrer para garantir esse direito que hoje foi conquistado, né? Apesar de ainda haver um pouco de discrepância referente ao trabalho, ao salário, a essa igualdade, né? Ainda há um pouco de diferença, muito ainda. Mas é muito cultural, né? É muito cultural. A gente vê lá aquela criancinha onde a mãe ensina que o filho, por exemplo, ele não pode chorar. O filho homem, ele não pode chorar. O filho homem, ele não pode brincar, ele não pode demonstrar afeto. Aí cresce um homem bruto, sem paciência, sem sentimento, e aí dá na violência que a gente vê hoje, onde ele não consegue perceber que a mulher é muito mais do que só uma esposa. Hoje a gente desempenha muitos papéis, e para alguns homens é difícil entender isso. Muito bem. Então tá aí a explicação da nossa amiga Fabrícia. Agora, Fabrícia, e os direitos da mulher no Brasil, como é que está essa situação? Pois é. Você já falou até de outros países que muitos direitos não existem, isso, né? Mas e nós? O direito da mulher, ele foi conquistado mundialmente, né? Depois dessa revolução toda que a gente teve por luta por direito, né? A gente teve também as guerras, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde o homem foi para a guerra e a mulher teve que começar lá naquela época a desempenhar um papel que ela não tinha antes. Ela teve que administrar a casa, depois veio esse marido, talvez em não condição de manter a casa, e ela teve que adotar esses papéis. Sim. E no Brasil, nós também tivemos alguns avanços com a CLT lá em 1974, o Estatuto da Mulher Casada, porque a mulher casada, ela não podia votar, ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito a ter bens, a ter posse, né? Lá naquela época. Depois a gente teve o Código Eleitoral em 65, onde a mulher pôde passar a votar. Com a Constituição de 1988, que é aquela que a gente sempre fala, e hoje a gente vai falar um pouquinho de novo dela, porque lá no artigo 5º da Constituição Federal, ela também diz que existem direitos iguais entre homens e mulheres. Depois disso, a gente teve uma mudança em 2002 do Código Civil, onde ele disponibiliza condições que antes não era aceita, como, por exemplo, o divórcio, né? Hoje, até já se é permitido a separação só no cartório, né? Desde que não tenha filhos pequenos ou que tenha filhos maiores, já é possível isso, né? O novo Código Civil de 2002, ele trouxe várias possibilidades para a mulher, né? A mulher, ela pode ter, ela tem direito à partilha, né? Isso também vai influenciar em qual tipo de comunhão ela escolheu na hora do casamento, mas às vezes a gente é surpreendida assim por perguntas. Eu tô querendo me separar, como é que faz? Eu tenho direito à casa? Se eu saio da casa ou não, eu tenho direito? Tem direito. Tudo vai depender, é claro, da forma com que você escolheu o regime pactual, porque o casamento, ele é um contrato, né? O casamento feito no cartório, ele é um contrato. E na igreja? Na igreja não, né? Na igreja sempre, né? É para sempre, né? Sempre. Muito bem. Esse dia eu estava conversando com o padre Crispim, né? Até um beijo para ele, se ele está ouvindo, né? Se ele estiver ouvindo, ele disse assim que existe, né, atualmente um modismo de que o casamento, ele é até só quando eu quiser, né?
E o casamento da igreja não é concebido assim. Perdeu-se o compromisso, né? Perdeu-se, né? É até eu querer ficar com você, depois cada um pro seu lado. E não é, né? O amor é decisão, né? A gente vê que um princípio da igreja, né? É que o casamento é para sempre, né? Sempre. É para sempre. E se tem conflito, a gente tem que buscar meios para poder solucionar o conflito, né? Tá certo. Muito bem. Bom, era isso que você queria expor sobre esse assunto? Sobre o direito da mulher, também a gente depois do Código Civil, a mudança do Código Civil em 2002, a gente teve outras evoluções. A gente passou a ter também o ECA, né? Que é de 1990, mas que também traz direitos para criança e para adolescente mulher, né? Também tem lá efetivo esse direito garantido. Temos também depois o Estatuto do Idoso. E agora, por último, e não tão por último assim, porque foi em 2006, a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que é a maior garantidora do direito da mulher. E também é uma forma um mecanismo de proteção à mulher contra a violência doméstica, que na maioria das vezes ela acontece de forma silenciosa, né? Que traz muito malefício, mas que acontece. E a agressão, Osair, na maioria das vezes, a gente pensa que é só a física. E tem a moral, tem a psicológica, que traz grandes prejuízos para toda a família. E às vezes aquele agressor, ele não agride simplesmente porque ele quer agredir, né? Que é um pouco o que a defensora disse aquele dia. Todos nós temos uma história, a gente carrega uma história. E quando a gente casa, a mulher traz uma história e o homem traz uma história. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, é como se fossem músicas diferentes, que vocês trabalham com música, né? A mulher, ela vem com uma música e o homem vem com uma música. Com o passar do tempo, vem os filhos, eles vão elaborando aquela música para fazer uma nova música. Que linda essa colocação, que é né? a música deles. Mas às vezes tem coisas que eu trago lá da minha infância, da minha vivência, da minha hereditariedade, que me faz ser um agressor. Inclusive o Dom Henrique trouxe semana passada, não, na outra, uma informação que em algum estado do Brasil os homens estão recebendo tratamento aqueles que fazem a agressão. Por quê? Tem que ver o que está acontecendo e resolver o problema, né? Então é interessante também essa fala. É claro que às vezes a gente tem alguns que têm uma patologia, exatamente, que aí é um pouco por diferente. Isso tem que ser analisado, e né? ele precisa de um tratamento. Mas tem aqueles que às vezes faz pelo impulso, pelo momento, e que na maioria das vezes ele se arrepende. E o arrependimento é importante, né? E o arrependimento é importante. Muito bem. E a mulher que trabalha fora, minha querida amiga Fabrícia? A mulher que trabalha fora, ela conseguiu e ela consegue a cada dia novos ganhos, vamos dizer assim, né? Novas possibilidades. Mais espaço? Ela vai conquistando novos espaços, né? Porque conciliar trabalho com casa, com filho, não é uma tarefa muito fácil, né? Não é uma tarefa muito fácil. Tem gente que tem 3 jornadas, né? Pois é. E vindo daquela sociedade patriarcal, onde nós tínhamos antes a possibilidade de quando a mulher ficava grávida, ela era demitida, né? Mas se eu fico grávida, eu também preciso continuar me subsistendo. E aí, ainda mais, né? Porque agora eu vou ter uma pessoa que depende de mim, né? E, principalmente se a gente olhar hoje para esse modelo de sociedade, onde temos mulheres solteiras, né? Que ficam grávidas também. E precisa mais do que aquela que tem o amparo, né? Mas independente de precisar, né? É um direito que foi conquistado. Exato. A mulher, ela passou a ter uma estabilidade que garante ela uma segurança durante a gestação, né? A partir do momento que ela fica grávida, né? Mesmo ela não sabendo que está grávida, né? Porque às vezes acontece, eu mesmo, da minha primeira filha, eu fiquei sabendo que estava grávida, estava com quase 2 meses, né? Então, você não tem a necessidade de comunicar o seu empregador a partir do momento que você ficou grávida, né? Quando você descobre, sim, você vai lá e você vai ter que ter... Porque no vínculo empregatício tem que haver, acima de tudo, uma confiança e uma lealdade. Uma parceria. E uma parceria. Se eu fico grávida, eu tenho que ir lá e dizer para o meu chefe, olha, eu estou grávida, né? Ou até mesmo se eu não sabia antes e eu vou ser demitida.
Ou eu estou num período de experiência, ou eu estou cumprindo aviso prévio e eu fiquei grávida, às vezes por querer, às vezes sem querer, porque também acontece. Sim, né? os imprevistos. Os imprevistos. E aí eu tenho que dizer, eu estou grávida, né? Porque agora a lei ampara isso para mim. Nossa, né? Mudou muito, então. Mesmo, vamos colocar aqui, eu fui demitida, eu cumpri aviso prévio e eu parei de trabalhar hoje. Aí hoje eu passo mal, vou no hospital e descubro que eu estou grávida. E aí? Eu tenho o direito de ser recontratada, né? Ou se aquele empregador, ele por escolha própria decidir que ele não quer me contratar de volta, ele não quer me realocar na minha posição, ele pode me indenizar. E aí ele vai me indenizar, porque aí eu tenho um período de até 5 meses depois que essa criança nasce de estabilidade. Desde o momento da gravidez. Maternidade? Não esse é o período estabilizatório, certo, né? Que eu tenho fora da licença maternidade. É o período que eu tenho garantido que eu vou ter emprego durante esse tempo. Certo. Né? Que é uma estabilidade provisória, que ela vai desde o momento da gravidez, do momento que eu descubro a gravidez, até 5 meses após o nascimento desse bebê. Muito bem. Se o empregador, por algum motivo, ele quer me mandar embora, ele tem que esperar, então, esses 5 meses após que o bebê... Isso é um direito garantido? É um direito garantido. Ah, é? E pode ser requerido na Justiça do Trabalho, se por algum motivo isso não for cumprido. Mas isso, no caso da gente estar falando, né, de você ser mandado embora, sem justa causa. Porque às vezes eu estou grávida e eu penso que eu não Muito posso ser mandada embora por motivo algum. E não é bem assim. Mas né? se tiver uma justa causa? Se tiver uma justa causa, aí eu posso ser mandada embora. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, o que é uma justa causa para determinar que eu possa ser mandada embora. Configurar uma falta grave, né? Porque a justa causa ela é configurada através de uma falta grave. Tem um artigo da CLT que fala sobre as faltas graves, que eu não me recordo agora, mas um deles é, por exemplo, adulterar um atestado médico. Eu vou lá no médico e aí eu tô tendo algum problema na minha gravidez, né? Acabei de descobrir que tô grávida. E aí ele me dá um atestado de 5 dias. E aí eu coloco lá 15. Eu ponho 1 na frente. Aí é uma falta grave. Aí é uma falta grave. Pode porque ser demitida, eu adulterei. Né? Posso ser demitida por justa causa. E aí o meu empregador, ele não vai ter que me indenizar. Nada, ele não porque, deve nada. Ou até mesmo a dissídia, né? Eu tô grávida e acho que não preciso mais cumprir com nenhuma obrigação com a empresa. Eu falto no aviso, eu chego atrasada, ou eu me recuso a fazer alguma coisa que o meu superior está me mandando, isso é dissídia. Isso também configura uma falta grave e caracteriza uma justa causa. Certo. Bom, aqui tem, se ficar grávida, você já falou, né? É isso? Ou tem mais alguma coisa para falar? Não, se eu ficar grávida, eu tenho o meu direito garantido, que eu vou ficar empregada desde que eu haja com seriedade, com justiça, ser justo, né? Com justiça e com honestidade, porque eu tenho que ser honesta, né? Direitos e deveres. Muito boa. Bom, e quais mais algumas conquistas você gostaria de trazer, ô Fabrícia? Além da conquista da mulher trabalhadora, né? A mulher também ela obteve a conquista da não discriminação, né? Aquela coisa de que isso não é coisa de mulher. Ela que tem que decidir se é coisa de mulher ou não, se ela vai querer fazer ou não, né? Antes a gente tinha muito disso. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E a gente tem que acabar um pouco com esse pensamento, né? Ela que tem que escolher. Tem até uma frase que as meninas usam lá na faculdade, que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu também concordo, desde que mas onde também eu a liberdade quiser, tem que tomar cuidado com ela também. O meu outro, né? Agora a gente também tem a penalização, que passou a ser um crime também, o não cumprimento das medidas protetivas, né? Até a defensora pública que estava aqui, ela falou sobre isso, né? Porque às vezes, em algumas situações, o homem, na maioria das vezes, né? Ele recebia uma medida educativa, né?
relacionado àquela mulher que prestou uma queixa sobre ele, e ele não cumpria, simplesmente ficava por isso mesmo. E agora não, o não cumprimento gera um outro crime, uma nova penalidade, né? Ficou mais pesado. Eu já falei também sobre a violência doméstica, né? Que ela não é só física, porque às vezes a gente pensa, mas ele não me bateu, mas ele me agrediu verbalmente, ele me sufocou moralmente, né? Porque a agressão, ela não é só física. Ela é moral, ela é psicológica, ela é sobre a minha integridade. Agressão verbal. E aquela questão também, assim, de que a gente está ouvindo bastante sobre isso, porque os índices de mortalidade da mulher, ele é bem grande, né? Eu não gosto muito de falar sobre a violência, mas ela existe, né? E aquela questão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso não é verdade, né? A gente Temos muito a ver um com o outro, né? A gente tem que se conscientizar de que o outro está precisando de mim. Às vezes não no momento da briga, mas no outro dia, né? O que aconteceu? Acontece sempre, né? E a própria pessoa, se ela acha que ela está sendo abusada de alguma forma, ela tem que procurar ajuda, né? Ou, às vezes, eu não quero falar com um parente, com um amigo. Eu procuro na igreja onde eu participo, eu procuro no meu bairro. Eu procuro um advogado mesmo para me orientar sobre o que eu devo e o que eu não devo, né? Porque o advogado, a gente tem que adotar o papel não só de querer resolver o conflito, mas, às vezes, de trazer solução, né? Tá certo. Muito bem. Bom, chegamos ao final do programa, 4h52, muito esclarecedor. Quero te agradecer, Fabrícia, pelo seu trabalho, parabéns. E qual a mensagem que você deixa, Fabrícia, no dia de hoje? Hoje, dia de São José, hein? Nós já falamos no começo. Pois é, São José, rogue por todas as famílias. Era bom se a gente não precisasse estar conversando sobre isso, né? Verdade. Mas, como é necessário, então que bom que o esclarecimento está aqui. O que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Não só para a mulher, mas também para o homem que em algum momento acha que está sofrendo algum tipo de violência, né? Que busque-se todas as formas de defesa, mas principalmente que eu olhe o outro me colocando na posição contrária, né? E respeitando o limite, né? Respeitando, acho que a gente vai conseguir trazer um pouco mais de paz para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso casamento, para a nossa casa, se a gente se colocar no lugar do outro e buscar sempre respeitar, né? Me respeitar, respeitar o outro. Acho que isso é fundamental para a não violência. Eu não sou favorável ao... eu vejo muito assim... falando do embate, né? Vamos para o embate. Eu sou mais para a paz, né? Tem Vamos que ser para a conciliação, paz, né? Até uma vez, acho que foi a Madre Teresa de Calcutá que ela disse: eu não prego a não violência, eu prego a paz. Então eu não prego a não violência contra a mulher, eu prego o respeito à mulher acima de tudo, né? E que a gente possa exigir de uma forma amorosa, seguindo hoje, como não o dia de São José, mas São José foi muito importante porque teve Maria ao seu lado, eles juntos, eles foram escolhidos para ser os pais de Jesus, né? Então que toda mulher possa seguir o exemplo amoroso de Maria, né? Nas suas conquistas e também nos seus interesses, né? E que os homens busquem ser o José também, né? Porque o José teve um momento de dúvida, e onde ele pensou em abandonar Maria pelo fato dela ter feito alguma coisa que era contra aquilo que ele queria e o que ele pensava, e aí ele dormiu e através do sonho, né, o anjo foi lá e disse: não, aceita ela. Então às vezes nós precisamos ter anjo nas nossas vidas, né? Precisamos. E aí o mais importante é procurar ajuda sempre. Independente do que seja, se eu não sei resolver sozinho, que eu possa procurar ajuda. As ferramentas estão aí. As ferramentas e as pessoas estão aí, né? Tá certo. Junto a gente sempre é mais. Tá certo. Essa é a minha mensagem de hoje. Que a gente possa olhar o outro com amorosidade e com respeito acima de tudo. Muito bem, minha querida Fabrícia, Deus te abençoe até daqui 15 dias, tá bom? Tá bom. Até já. Agora é hora de mudarmos nossas atitudes para uma sociedade justa e humanizada. Você ouviu Direitos e Deveres, com os advogados e professores Fernando Machado e Fabrícia Gonçalves.